too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Francesca não conseguia parar de pensar nas palavras de Rodrigo. Sua mente, antes envolta em uma nuvem de desejo, agora estava repleta de perguntas não respondidas, e a dúvida corroía cada segundo que ela passava dentro de seu apartamento, tentando encontrar um equilíbrio entre o que sentia por ele e o que ela temia que fosse verdade. Ela sabia que ele não era o tipo de homem fácil de entender. Mas, ao mesmo tempo, ele a atraía como nenhuma outra pessoa antes. E foi justamente nesse turbilhão de emoções que a reviravolta inesperada aconteceu. Rodrigo estava mais distante do que o habitual. Durante os dias seguintes, suas mensagens eram curtas, quase formais, sem a intensidade de antes. Seus encontros eram sempre rápidos, discretos, e Francesca não pôde deixar de se perguntar se ele estava apenas cumprindo uma obrigação. O que parecia ser um romance intenso e arrebatador estava se tornando uma sombra de si mesmo. Ele, que antes parecia estar à disposição dela, agora estava frio, inatingível. O prazer de sua companhia estava se esvaindo e, com isso, a insegurança de Francesca aumentava. Foi numa tarde de sexta-feira, quando o sol começava a se esconder atrás das nuvens, que ela recebeu um convite de Rodrigo. Sem muito entusiasmo, ela aceitou. Algo dentro dela queria entender o que estava acontecendo entre eles. Eles precisavam conversar, ou o que restasse entre eles se perderia nas profundezas do silêncio. Quando chegou ao apartamento dele, a porta se abriu quase imediatamente, e lá estava Rodrigo, com aquele olhar penetrante que parecia enxergar até sua alma. Francesca, ele disse, com a voz mais fria do que ela se lembrava. Você está bem? Ela assentiu, mas ele não parecia satisfeito com sua resposta. Ele a conduziu até a sala de estar, onde uma atmosfera tensa parecia preencher cada canto. Rodrigo estava diferente. Ele parecia mais fechado, mais desconectado, e isso mexia com ela de uma forma que ela não sabia explicar. Eu queria te contar uma coisa, ele começou, mas sua expressão ainda estava distante, quase enigmática. Eu estive pensando sobre tudo o que aconteceu, e acho que talvez eu tenha sido precipitado. Francesca sentiu seu estômago se revirar. Era isso. Ele estava terminando o ponto. A sensação de abandono começou a se espalhar por todo o seu corpo, como uma dor aguda. Ela tentou controlar suas emoções, mas era difícil. Rodrigo continuou, seus olhos fixos nela, mas com algo mais frio. Você não é o tipo de mulher com quem eu costumo me envolver, Francesca. Eu nunca quis te machucar, mas eu não estou preparado para o que você parece esperar de mim. Aquelas palavras soaram como uma lâmina afiada. A verdade, nua e crua, caía sobre ela, tornando tudo mais claro, mas, ao mesmo tempo, mais doloroso. Ele não queria nada sério. Para ele, tudo aquilo fora uma paixão momentânea. Antes que ela pudesse reagir, a porta do apartamento se abriu abruptamente, e uma mulher entrou. Francesca não pôde evitar, seus olhos se fixaram nela. A mulher era linda, elegante, com os cabelos loiros e perfeitamente arrumados, usando um vestido de alta costura que parecia brilhar sob a luz suave da sala. A mulher olhou para Rodrigo com uma expressão que Francesca não entendeu completamente, mas algo dentro dela se agarrou a uma palavra: propriedade. Rodrigo, você já está pronto para a reunião? Não podemos perder mais tempo, a mulher disse, sem nem mesmo olhar para Francesca, que sentiu seu coração apertar com atitude indiferente. Rodrigo levantou-se imediatamente, como se a presença daquela mulher fosse a coisa mais natural do mundo. Sim, Mariana, claro, ele respondeu, sua voz já sem a mesma intensidade que ele tivera com Francesca minutos antes. Francesca ficou paralisada. Ela não sabia o que estava acontecendo, mas uma onda de ciúmes que ela nunca imaginou sentir tomou conta de seu corpo. Quem era aquela mulher? Algo no tom de Rodrigo com ela parecia íntimo. Algo que não se encaixava com o que ela pensava que eles tinham. Mariana percebeu a tensão no ar e, finalmente, olhou para Francesca, com um sorriso calculista, como se soubesse exatamente o que estava acontecendo. Você é a Francesca, não é? Ela perguntou com um tom de voz que soava mais como uma constatação do que uma pergunta. Rodrigo, percebendo a atmosfera estranha que estava tomando conta da sala, colocou a mão no ombro de Francesca, tentando transmitir alguma calma, mas isso só fez a sensação de frustração de Francesca aumentar.
Mariana, eu já falei para você que está em uma conversa pessoal. Podemos nos encontrar depois. Mas Mariana não parecia disposta a sair. Ela olhou diretamente para Francesca e, com um sorriso frio, disse: Desculpe se estou interrompendo, mas imagino que você deva saber quem sou. Sou a assistente executiva de Rodrigo. Estivemos trabalhando juntos por anos. Eu sou quem garante que tudo funcione bem para ele, caso contrário, não estaríamos aqui agora, não é? O tom de Mariana era afiado, quase desdenhoso. Francesca sentiu o sangue subir à cabeça. Os ciúmes, a insegurança, a frustração, tudo aquilo explodiu como um vulcão prestes a entrar em erupção. Ela não conseguia mais se controlar. Não queria ser uma mulher insegura, mas, naquele momento, a sensação de ser uma simples distração na vida de Rodrigo era avassaladora. Ela sentiu como se tivesse sido reduzida a nada mais do que uma sombra passageira, enquanto aquela mulher parecia ser a peça central na vida dele. Rodrigo percebeu a mudança na expressão de Francesca e se aproximou rapidamente. Francesca, não é o que você está pensando, ele disse, tentando pegar sua mão, mas ela recuou imediatamente. Seu olhar estava fixo em Mariana, como se ela fosse o centro de sua dor. Eu não sei o que estou pensando, Rodrigo, mas parece que você já fez sua escolha, ela respondeu, a voz mais baixa, mas cheia de uma dor que ela não sabia como disfarçar. Se você quer continuar com ela, então faça isso. Eu não sou uma opção que você pode simplesmente escolher e depois descartar quando não servir mais. Rodrigo olhou para ela, a preocupação começando a tomar conta de seu rosto, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Francesca virou-se e caminhou rapidamente para a porta, sem olhar para trás. Ela sentia o peso do abandono em cada passo que dava, a ferida aberta no coração que ele tinha acabado de provocar com sua indiferença. No entanto, algo dentro dela, algo mais forte do que qualquer dor, lhe dizia que o jogo ainda não estava acabado. Ela ainda não sabia quem Rodrigo realmente era, mas estava disposta a descobrir. A dúvida, os ciúmes e a raiva impulsionavam a se afastar dele, mas a atração avassaladora ainda queimava dentro de sua pele, e ela não sabia se conseguiria resistir ao que estava por vir. Rodrigo não a seguiria. Ele sabia que precisava deixar as coisas tomarem seu rumo. Mas ela também sabia que, de algum jeito, ele ainda era parte dela, e que, no fundo, ela estava perdida, completamente enredada nos fios do destino que ele havia lançado sobre ela. Francesca tentava, com todas as suas forças, seguir em frente. A dor de Rodrigo, a confusão sobre o que havia entre eles e, acima de tudo, a sensação de abandono, estavam começando a tomar um lugar mais distante em sua mente. Mas o problema era que o sentimento que ele havia deixado dentro dela não podia ser apagado com facilidade. Ela já estava apaixonada. E a ideia de seguir sua vida sem ele parecia impossível, como se ele fosse uma parte dela que não pudesse ser arrancada sem causar sofrimento. Por mais que tentasse se convencer de que aquilo não passava de uma paixão passageira, algo em seu interior a impedia de esquecer o que tinha vivido com ele. O desejo, a intensidade, as noites de entrega que ele lhe proporcionara. Aquilo tudo havia sido tão real, tão avassalador, que parecia impossível deixar para trás. Mas Rodrigo parecia tão distante, tão fechado. Ele tinha tudo o que queria, um mundo de luxúria, poder, e mulheres aos seus pés. Ele não precisava de ninguém como Francesca, alguém que ainda acreditava no amor verdadeiro, nas promessas de uma vida a dois. Então, ela seguiu em frente. Tentou se distrair, trabalhar mais, sair com os amigos e até pensar em outras possibilidades. Mas a verdade era que ela se sentia vazia. A cada dia, a lembrança dele se tornava mais forte, e sua presença, mais dolorosa. A resistência de Rodrigo a qualquer tipo de envolvimento sério a deixava sem chão, e ela sabia que, de alguma forma, não seria fácil manter a dignidade enquanto ele estivesse em sua mente. Foi numa noite quente de verão que, por acaso, seus destinos se cruzaram novamente. Francesca estava em um bar com alguns amigos. Gabriel, seu amigo de longa data, estava ao seu lado. Ele era carinhoso, um bom amigo, sempre a apoiando nas dificuldades. Eles riram, conversaram sobre coisas leves e, em um momento de descontração, Gabriel a abraçou. Ela sentiu seu abraço apertado, e ele lhe deu um beijo afetuoso no rosto. Vamos tomar um ar fresco? Gabriel perguntou, com um sorriso. Eu sinto que essa noite está para algo bom, e você precisa de um pouco de descanso.
Ela sorriu e aceitou, tentando afastar os pensamentos que a atormentavam. Era apenas um abraço amigável, um gesto simples entre amigos. Não havia nada demais. Mas, ao fundo, observando tudo, estava Rodrigo. Seu olhar, afiado como lâminas, fixava-se em Francesca e Gabriel. E algo dentro dele explodiu. Um turbilhão de emoções tomou conta dele. Ciúmes, possessividade, raiva. Ele sentiu seu coração bater mais forte, mas não era por uma razão boa. Ver Gabriel abraçando Francesca, tocando sua pele de maneira tão íntima, como se ela fosse dele, desencadeou uma fúria que ele não sabia que estava escondida dentro de si. A aproximação deles parecia tão natural, tão descontraída, que Rodrigo não conseguiu suportar. Ele se levantou, seu olhar frio e intenso voltado apenas para ela. Ele sentia algo que nunca imaginou sentir por ninguém, a ideia de que ela era dele. Como se todas as suas vontades, seus desejos, tudo o que ele era, precisassem ser consumidos por ela, por mais que isso o incomodasse. Sem pensar nas consequências, Rodrigo avançou em direção a eles, sua mandíbula cerrada, os olhos flamejando de raiva. Francesca, ele gritou, e sua voz era carregada de autoridade, algo que ninguém ousaria questionar. Ela se virou, surpresa, ao ouvir seu nome sendo chamado daquela maneira, mas, quando o viu se aproximando, a sensação de algo errado se instalou em seu peito. Gabriel, que estava ao seu lado, percebeu a tensão instantaneamente. Ele franziu a testa e tentou intervir. Rodrigo, calma. Não precisa fazer isso. Mas Rodrigo não queria ouvir. Seu olhar estava fixo em Francesca, como se ela fosse a única coisa que importava naquele momento. Ele estava tomado por uma fúria irracional, e seus passos eram pesados, decididos. Você não tem o direito de tocá-la, ele rosnou, virando-se para Gabriel com uma intensidade que o fez recuar. O ambiente ao redor deles parecia desaparecer, e a tensão se instalava com força. Francesca ficou paralisada, sem saber o que fazer, enquanto seus amigos ao redor observavam, atônitos. Rodrigo encarou Francesca, seu olhar abrasador. Você pensa que pode sair por aí, ser tocada por outros homens como se não fosse nada? Ele se aproximou dela com a rapidez de um predador, seus olhos consumidos pela possessividade. Ele segurou o braço dela com força, quase com possessão, e a atraiu para mais perto dele, ignorando os olhares perplexos dos outros. Francesca tentou se soltar, seu corpo tenso pela pressão dele sobre seu braço. Rodrigo, você está exagerando. Gabriel é meu amigo, você não pode fazer isso. Mas ele não queria ouvir. A raiva que se acumulava dentro dele, o desejo insano de controlá-la, de mantê-la somente para ele, cegava sua razão. Você em mim agora, Francesca. E nunca mais deixará que outro homem se aproxime de você desse jeito. Gabriel, que ainda estava tentando entender a situação, se interpôs. Rodrigo, você está fora de controle. Não é assim que as coisas funcionam. Rodrigo não perdeu tempo. Seu olhar se fez ainda mais frio e, com uma expressão de desdém, empurrou Gabriel para o lado. Ele não queria mais discutir, não queria mais explicações. Só queria ela. Seu corpo estava tenso, seus músculos visivelmente contraídos pela possessividade que não conseguia controlar. Ele queria fazer Francesca entender que ela não era apenas mais uma mulher. Ela era a sua mulher. Francesca, com o coração acelerado e uma sensação de desconforto crescente, tentou se desvencilhar de sua pegada, mas algo em seu interior sentia a necessidade de ceder. Asterisco asterisco porque ela não conseguia afastá-lo, asterisco asterisco. Rodrigo a puxou com mais força, colocando-se entre ela e Gabriel, o olhar fixo nela, exigindo sua atenção, sua lealdade, com uma intensidade avassaladora. O resto do mundo parecia desaparecer, e ela não sabia mais se estava com medo ou se a atração por ele ainda era mais forte. Eu não sou seu, Rodrigo, ela disse, sua voz vacilante. Mas, mesmo assim, não conseguiu se afastar dele. A possessividade dele, o desejo, a necessidade que ele tinha dela, eram palpáveis, e, apesar de sua resistência, ela sabia que ele não iria desistir tão facilmente. E, assim, o jogo entre eles continuava, mais intenso, mais envolvente, mais complicado do que qualquer um dos dois poderia imaginar. O calor da noite parecia aumentar ainda mais com a tensão que pairava entre Francesca, Rodrigo e Gabriel.
Francesca sentia a respiração entrecortada, seu corpo tenso pela força com que Rodrigo a segurava, mas sua mente estava clara, como se a pressão de sua proximidade fizesse com que ela enxergasse tudo com uma nitidez que antes não possuía. O toque dele queimava sua pele, mas, ao mesmo tempo, despertava algo mais profundo dentro dela, a necessidade de se afirmar. Ele podia ser tudo o que queria, poderoso, dominador, mas ela não seria mais uma peça em seu jogo. Rodrigo não entendia. Ele a queria, isso estava claro. Mas ele não a queria de verdade. Não da forma que ela merecia. O que havia entre eles não podia continuar sendo uma troca de desejos incontroláveis. Não sem compromisso. Não sem um respeito mútuo. Ele podia ser tão possessivo quanto quisesse, mas ele não tinha o direito de tratá-la como um objeto. Ela olhou diretamente em seus olhos, sentindo um calafrio subir por sua espinha. Não, Rodrigo, ela disse, sua voz firme, mais forte do que ele jamais poderia imaginar. Ele a olhou surpreso, como se não fosse possível que ela, aquela mulher que sempre fora suave, vulnerável, tivesse tanta força. Não, Rodrigo, ela repetiu, agora com mais intensidade, puxando o braço de seu aperto, sua postura ereta, seus olhos desafiadores. Eu não sou sua. Não sou propriedade de ninguém. Você não tem o direito de me tratar assim. Rodrigo franziu a testa, a raiva em seus olhos se misturando com confusão. Ele sempre teve o controle de tudo, sempre esteve no comando. Como ela, tão frágil, tão doce, poderia se revoltar contra ele? A sensação de posse que ele tinha sobre ela o corroía por dentro, mas a resposta dela o fazia sentir algo que ele não queria admitir, ele não a dominava. Eu não sou sua, Rodrigo. Nós nunca fomos nada, ela continuou, sua voz inquebrantável, sem vacilar. Você nunca me assumiu. Nunca me respeitou de verdade. Você me quis quando teve vontade e, depois, me deixou de lado. Eu não sou brinquedo. Eu não sou alguém que você pode usar e jogar fora quando bem entender. Cada palavra dela era como um golpe certeiro. Ele não estava acostumado a ser desafiado, muito menos por uma mulher. A verdade estava ali, nua, sem adornos, e ele não sabia o que fazer com ela. A culpa o consumia por um instante, mas logo foi substituída pela raiva. Raiva de si mesmo por ser pego de surpresa. Raiva dela por não entender o quanto ele a queria, embora, até aquele momento, não soubesse como lidar com isso. E, em sua fúria, ele deu um passo para trás, sentindo seu controle desmoronar. Francesca, você não entende, ele disse, a voz agora mais baixa, mais carregada de frustração. Ela deu um passo à frente, decidida, e sua resposta foi clara, sem espaço para dúvida. Eu entendo muito bem, Rodrigo. Entendo que, para você, tudo isso não passa de um jogo. Para mim, é tudo ou nada. Eu preciso de algo real, algo que tenha valor. Eu mereço ser amada, respeitada, e não ser tratada como uma distração passageira. Rodrigo ficou em silêncio, seus olhos se fixando nela, tentando entender o que estava acontecendo. Ele sabia que não a poderia forçar. Ele sabia que, mais do que seu desejo por ela, o que ele realmente queria, embora não tivesse admitido nem para si mesmo, era ser compreendido. Ele queria que ela fizesse parte de sua vida, não como mais um objeto de desejo, mas como uma igual, alguém com quem ele pudesse ser vulnerável, alguém que ele pudesse amar de verdade. Mas ele não sabia como, nem se ela estava disposta a ser essa pessoa para ele. Francesca estava decidida. Ela não podia mais permitir que ele continuasse a brincar com seus sentimentos. Por mais que o amasse, por mais que sentisse seu coração disparar sempre que ele estava por perto, ela não poderia se submeter àquele jogo. Eu não sou só um corpo, Rodrigo. Eu sou uma mulher que quer ser tratada com respeito. Eu sou alguém que exige ser amada e valorizada, não só quando você precisar de algo. Se você não for capaz de me dar isso, então, infelizmente, nossa história precisa acabar aqui. Rodrigo ficou imóvel, uma expressão de dor passando por seu rosto. Ele sabia que ela estava certa, mas, ao mesmo tempo, não sabia se conseguiria ser o homem que ela queria que ele fosse. Ele tinha o poder de conquistar tudo e todos ao seu redor, mas a ideia de não ter Francesca ao seu lado o deixava perplexo. Ele estava acostumado a conseguir o que queria, mas ela era diferente. Ela não se dobrava diante de seu poder,
e isso a tornava ainda mais irresistível. Eu não sei o que você espera de mim, Francesca, ele disse, a voz agora cheia de um cansaço que ela nunca pensou que veria nele. Eu não sou bom com esses sentimentos, não sou bom com relacionamentos. O que eu faço, o que eu sou, é muito complicado. Eu nunca fui alguém que pudesse te dar a estabilidade que você deseja. Francesca o olhou com os olhos carregados de emoção, mas sua decisão estava tomada. Ela já havia se ferido demais para se permitir ser iludida novamente. Eu não estou pedindo perfeição, Rodrigo, ela respondeu com uma suavidade que contrastava com a firmeza de sua atitude. Eu só quero algo real, algo que não dependa apenas de momentos e desejos passageiros. Eu quero alguém que esteja disposto a me construir ao seu lado, alguém que me respeite como eu sou, com os meus erros, minhas imperfeições. Ela fez uma pausa, respirando fundo, e seus olhos se suavizaram, mas a dor era inegável. Eu não vou mais aceitar ser tratada como um capricho. Eu quero um amor que seja sólido. Um amor que seja meu e seu. E se você não pode me dar isso, então, nós não temos mais o que discutir. Rodrigo ficou parado, como se as palavras de Francesca tivessem lhe dado um golpe direto no coração. Ele sempre soubera que não sabia lidar com os sentimentos que ela despertava nele, mas agora a verdade estava diante dele, crua e intransigente. Ele queria mais do que ela podia imaginar. Mas ele estava perdido, confuso. Como poderia ser o homem que ela queria quando nem sequer sabia por onde começar? Francesca o observava, esperando uma resposta, mas o silêncio entre eles era a resposta que ela temia. Ela se virou, deixando a dor e a raiva para trás. Sua dignidade estava intacta, e ela sabia que havia feito a escolha certa. A vida não era feita para se submeter a um amor vazio, a um amor que nunca a respeitara. Ela merecia mais. Até mais, Rodrigo. E, com essas palavras, Francesca se afastou, deixando para trás o homem que, por um breve momento, fez ela acreditar que poderia ser seu tudo, mas que, na verdade, ainda precisava aprender o que realmente significava amar. O vento frio daquela tarde cortava a pele de Francesca enquanto ela caminhava pelas ruas movimentadas da cidade. O peso da decisão que tomara ainda a acompanhava, mas agora havia algo diferente em sua postura. Ela havia se afirmado, tinha conquistado sua própria dignidade, e isso lhe dava uma força inesperada. Não havia mais espaço para dúvidas. Ela sabia que a decisão era certa, mas, ao mesmo tempo, seu coração não conseguia ignorar o vazio que Rodrigo deixava para trás. As semanas seguintes passaram com uma rotina mais tranquila, mas a sensação de perda permanecia com ela, uma dor silenciosa que ela tentava afogar em seus compromissos diários, nas risadas com os amigos, e até mesmo nas conversas com Gabriel, que sempre estava ali, ao seu lado, oferecendo apoio. Mas, à noite, quando a cidade se silenciava, a mente de Francesca sempre voltava para Rodrigo. Ele estava distante, mas não desaparecera completamente de sua vida. Francesca ainda o via em seus pensamentos, de uma maneira que não sabia como controlar. Ele a afetava de uma forma que ninguém mais poderia. A realidade de sua escolha tornava-se difícil de digerir quando ele estava tão perto, tão presente nas lembranças. O cheiro dele, a intensidade do toque de suas mãos, o jeito como ele a olhava como se ela fosse tudo. Essas coisas nunca saíam completamente de sua mente. Era uma manhã como qualquer outra quando Francesca entrou no seu café favorito, um lugar simples, mas que a fazia se sentir em casa. Ela ainda não havia se acostumado com o fato de não ver com a frequência que antes parecia tão natural. Contudo, naquele dia, algo a fez olhar em direção à entrada. Seus olhos se fixaram nele antes que ela tivesse chance de desviar o olhar. Rodrigo estava ali, de pé, com os olhos fixos nela, como se o mundo inteiro tivesse desaparecido ao redor deles. Sua presença era inconfundível. Rodrigo estava diferente. Havia algo em sua expressão que ela não reconheceu imediatamente, uma mistura de intensidade e vulnerabilidade. Ele se aproximou dela, sem pressa, mas com um propósito claro. Francesca sentiu o coração bater mais rápido, mas sua respiração se manteve controlada. Ela não queria ceder àquele impulso. Francesca, ele disse, sua voz baixa e grave, como se estivesse lutando contra algo dentro de si. Ela o olhou, sem palavras, mas a expressão dele falava por si mesma.
Você me deve uma explicação, ele continuou, sem pedir desculpas, mas com um toque de sinceridade que ela não esperava. Eu sei que te feri, e sei que você tem razão em me afastar, mas não consigo seguir em frente sem entender o que você significa para mim. Francesca sentiu um calor crescente dentro de si. Ela queria falar, queria dizer tantas coisas. Queria gritar com ele por tudo o que sentia, pela dor que ele causou, mas algo em seu olhar a paralisou. Rodrigo, o homem imponente, o milionário que sempre soubera o que queria, estava ali, diante dela, com uma humildade que ela nunca pensou que veria. Ele a encarava com uma intensidade que fazia sua respiração se acelerar. Rodrigo, você não sabe o que quer. Você me tratou como se eu fosse um capricho, ela disse, a voz firme, mas ainda carregada de emoção. Você nunca me assumiu de verdade. E eu não vou voltar atrás no que decidi. Eu preciso de algo que seja mais do que isso. Rodrigo deu um passo à frente, seu olhar nunca se afastando do dela. Eu sei, disse, com uma dor visível, eu sei que errei. Mas, não importa o que aconteça, eu não posso viver com a ideia de que te perdi sem ao menos tentar. A sinceridade na voz dele a fez parar por um momento. Ela ainda sentia o cheiro dele, a sensação de que ele a fazia sentir-se viva de uma maneira que ninguém mais conseguia. Mas ela não ia ceder tão facilmente. Não agora. Não depois de tudo o que ela passará. Rodrigo, você precisa entender uma coisa, ela disse, mantendo os olhos fixos nos dele. Eu não sou alguém que vai se esconder atrás de você. Eu não vou ser apenas uma sombra na sua vida. Se você quer estar ao meu lado, tem que ser por quem eu sou, por tudo que eu sou, não apenas por essa atração que você sente. Se você não for capaz disso, então, é melhor a gente seguir caminhos diferentes. Rodrigo a olhou em silêncio, absorvendo suas palavras. A dor e a intensidade eram visíveis, mas, ao mesmo tempo, algo mais florescia dentro dele. Algo que ele não tinha certeza de que poderia controlar. O desejo era inegável, mas agora ele via que precisava de algo mais, algo que ele nunca soubera como dar. Ele precisava dela de uma maneira que ele não imaginava. Eu não sei como fazer isso, Francesca, ele disse, finalmente quebrando o silêncio, sua voz suave. Mas, se você me der uma chance, vou lutar para ser o homem que você merece. Eu vou provar que posso ser mais do que um homem de negócios. Eu posso ser alguém que te respeita, alguém que te ama. Francesca olhou para ele, sentindo o coração apertar. Ela queria acreditar nele. Queria muito que ele fosse a pessoa que ela sempre sonhou que ele fosse. Mas ela sabia que, ao dar esse passo, estava se entregando novamente a algo que a deixava vulnerável. E ela não podia fazer isso se não tivesse a certeza de que ele também estava disposto a ser sincero com ela. Ela fez uma pausa, deixando o silêncio tomar conta entre eles. Seu olhar se suavizou, mas ela ainda não sabia o que fazer. A decisão estava em suas mãos. Eu não sei, Rodrigo, ela finalmente respondeu, sua voz mais suave. Eu preciso de mais tempo. Você precisa me mostrar que não sou apenas mais uma em sua vida. Eu preciso ver que você está disposto a lutar por mim, por nós. Ele a olhou profundamente, com uma intensidade que ela nunca tinha visto antes. Ela podia sentir a tensão entre eles, algo que ambos desejavam, mas ainda não estavam prontos para se entregar completamente. Ele deu um passo para trás, mas seus olhos não deixaram os dela. Eu vou te mostrar, Francesca, disse ele, com a voz cheia de promessa, mas também de um desejo cauteloso. Eu vou fazer tudo o que for preciso. Mas eu não vou desistir de você. Francesca sentiu a pressão da decisão, mas algo dentro dela dizia que havia mais por vir. Eles estavam começando algo, mas ela não sabia exatamente o que. Mas, por enquanto, ela estava disposta a esperar, a ver como as coisas se desenrolavam. O futuro deles ainda era uma incerteza, mas a faísca entre eles era inegável. O que aconteceria a seguir? O desejo ardente estava ali, à flor da pele, mas a história deles estava apenas começando. Ela sorriu, levemente, uma promessa silenciosa no olhar. Eu vou esperar para ver, Rodrigo. Mas, por enquanto, é só isso. Eu preciso ver se você realmente quer lutar por isso. Rodrigo sorriu de volta, com a mesma intensidade. Ele sabia que o caminho não seria fácil,
Mas ele estava disposto a percorrê-lo, porque, ao contrário do que ele imaginava, Francesca não era apenas mais uma mulher em sua vida. Ela era a mulher. E, de algum jeito, ele faria o que fosse preciso para tê-la ao seu lado.